Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje vamos estudar os capítulos 5 a 7 do livro de Miqueias. Quero te convidar a curtir aqui esse vídeo, não se esqueça de compartilhar usando a hashtag Bíblia Todo Dia e também de acessar o site pastoredilson.com, onde você pode se inscrever no Maximize e ser um parceiro do nosso ministério e desse projeto. A Bíblia diz em Miqueias, no capítulo 5 e versículo 1: reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Não foram poucas vezes em que Jerusalém foi cercada após essa profecia de Miqueias. Depois de uma descrição na primeira parte do livro sobre as bênçãos, sobre o triunfo, a glória que Israel provaria, Miqueias começa a mostrar que isso não viria sem que antes houvesse um tempo de aflição. Muitos estudiosos afirmam que esse cerco que foi descrito aqui é o cerco da Babilônia contra Jerusalém nos dias do rei Zedequias, passagem que você encontra em 2 Reis, capítulo 25. Outros afirmam que esse cerco é o cerco dos romanos, também contra Jerusalém, por volta do ano 70 depois de Cristo. O mais importante, porém, é a profecia dada por Miqueias no versículo seguinte, uma das passagens mais comentadas entre cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos. A Bíblia fala no capítulo 5 e versículo 2 sobre um versículo que certamente, de uma forma ou de outra, você já ouviu numa canção ou numa pregação durante as festividades de Natal. E ele diz: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias foi o primeiro a profetizar que Jesus nasceria na cidade de Belém. Vale lembrar que nos dias do profeta Miqueias, e isso o torna ainda mais inspirado aos olhos das pessoas, a cidade de Belém não era uma grande cidade, não era uma cidade importante, relevante para aquele povo, mas nós sabemos pelo Novo Testamento, com toda certeza, que essa profecia se referia a Jesus Cristo. João capítulo 7 e versículo 42 mostra que os judeus entendiam que Jesus viria de Belém. Também vemos que quando o rei Herodes, nos dias do nascimento de Jesus, nos dias da sua infância, perguntou aos mestres da lei e aos sacerdotes onde deveria nascer o Cristo, a resposta que eles deram, e está no capítulo 2, versículos 5 a 6 de Mateus, é a seguinte: todos tinham essa mesma interpretação. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia mostra que José e Maria saíram da cidade de Nazaré e foram para Belém para um alistamento, e lá, como Lucas relata no capítulo 2, versículos 4 a 7, nasceu Jesus Cristo, exatamente como o profeta Miqueias havia falado. Aquele que nasceu em carne em Belém, mas que, como o profeta dizia, tem as suas origens num passado distante, desde a eternidade, porque ele sempre existiu com o Pai. A Bíblia mostra que os israelitas estariam abandonados até que aquela que está em trabalho de parto desse à luz. E nos versículos 4 e 5 do capítulo 5 de Miqueias, ele fala ainda sobre Jesus, dizendo: ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz, o príncipe de Shalom, como o profeta estava falando aqui nesse versículo. Nos capítulos 6 e 7, o Senhor mais uma vez entra em juízo com o povo, mostrando como ele sempre tem sido misericordioso
mas como o povo se afastou completamente do caminho do Senhor. E no capítulo 7, versículos 2 e 3, ele afirma: os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno e os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. As pessoas cumpriam as liturgias, mas o coração estava distante de praticar a justiça. Se fosse nos dias de hoje, talvez o profeta dissesse com as nossas palavras: você acha que Deus fica satisfeito somente com o fato de você ir ao culto, fazer uma oferta ou ser um diácono em uma igreja, servir em algum departamento? Todas essas coisas são importantes, mas o Senhor afirma que não é somente a liturgia externa que Ele quer. Ele diz no versículo 8 do capítulo 6, Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Em meio a toda essa maldade, porém, o profeta Miqueias, como diz o versículo 7 do capítulo 7, esperou no Senhor e recebeu a revelação, não apenas de um livramento físico que Israel iria receber da opressão que estava vivendo, mas da nossa libertação hoje, do domínio do pecado, através desse pastor que ele anunciou ter nascido em Belém. A Bíblia diz no versículo 14 do capítulo 7, que ele pastoreia o teu povo com o teu cajado. E depois nos versículos 18 a 19 diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Foi isso que esse pastor, nascido em Belém, foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Se você escolhe seguir a esse pastor, você desfruta de perdão de pecados e você vive o melhor de Deus aqui nessa terra.